Muito boa tarde a todos os participantes. Cá estamos nós no terceiro e último dia da Semana de Informática. Antes de mais, muito obrigado por estarem cá e terem assistido às palestras, terem interagido dentro das possibilidades possíveis durante estes 3 dias. Gostaria só de notificar, caso esteja presente alguém aqui do workshop, que se não conseguiu conectar deve ter recebido um e-mail com o link do Discord, só para confirmar e notificar, caso esteja aqui alguém presente. E assim sendo, dando início então ao terceiro dia, com o plano com a seguinte programação, em que inicialmente teríamos Ricardo Rocha com o tema Cloud e DevOps no CERN, seguido de Roberto Gerusalimshi, espero estar a dizer corretamente, com o projeto de Lua. Seguidamente, That First Game I Thought Would Be a Hit, a Post-Mortem, por David Amador. E, para encerrar a última palestra, Introduction to Attacking IoT Device Using Software Defined Radio, por Sebastian Dudek. Espero também estar a pronunciar corretamente. Simultaneamente vai estar a decorrer, está neste momento a decorrer, o workshop Going Back in Time with React.js com Ângelo Teixeira. Como aconteceu nos dias anteriores, gostaria de relembrar como é que isto vai processar. Hoje teremos um convidado que será apresentado em inglês, portanto a palestra por si só será em inglês. A nível da sessão de questões e respostas, gostaria de recordar que ou durante a sessão ou no final da mesma, da palestra, da apresentação, agradecia que colocassem as questões na secção de perguntas e respostas daqui do WebEx, e depois eu entrarei, dialogarei com o orador para então essa resposta ser respondida. No caso, muitas perguntas sejam expostas e o tempo ser curto, será feita uma pré-seleção pela equipa e então só as mais relevantes serão expostas. Passando então ao nosso orador, gostaria de fazer uma breve contextualização do mesmo. Portanto, Ricardo Rocha, licenciado em Engenharia Informática pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fez o estágio de fim de curso já no CERN, na área de Grid Computing. Atualmente faz parte da equipa de Cloud do CERN, focando-se em particular nas áreas de redes, containers e Machine Learning. No passado, ajudou a desenvolver e a operar vários componentes da grid do LHCA, uma rede de mais de 200 centros espalhados pelo mundo que ajudam a processar os dados do Large Hadron Collider. Podemos também contemplar do seu currículo que conta já com 27 publicações e 289 citações, julgando estes números estarem corretos e atualizados. Adicionalmente, extremamente conhecido pelas suas palestras internacionais por conferências por todo o mundo, tais como Computing High Energy Physics, sendo esta conferência nas Américas, Ásias e Europa, I3S NSS/MEC, passando então a Nuclear Science Synopsis and Medical Imaging Conference, na França, Austrália e Atlanta, algumas edições. Também esteve na I3S MSST, Massive Storage Systems and Technologies, em San Diego e Santa Clara, conferências como DockerCon, KubeCon e muitas outras conferências OpenStack. Sem mais demoras, passo então a palavra a Ricardo Rocha com a sua sessão de Cloud e DevOps no CERN. Muito obrigado por cá estar, Ricardo, e assim passa a palavra. Obrigado. Conseguem-me ouvir? Sim, perfeitamente. Ok, impecável. Então, desde já, muito obrigado pelo convite. É um prazer apresentar aqui na Semana de Informática. Vou tentar partilhar aqui o ecrã. Vamos a ver o ecrã. Ok.
Present. Ok. Se tiver tudo ok, então vou começar a apresentação. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer apresentar o trabalho que estamos a fazer no CERN e um bocado o percurso que tive também desde que saí da FEUP. Hoje vou falar sobre a cloud e como é que o CERN usa cloud computing e como é que fazemos um bocadinho de DevOps. Não vou ter muito tempo para explicar em detalhe, mas dar um overview grande. Um resumo já foi feito antes. Eu formei-me na FEUP, em Engenharia Informática e Computação, de 98 a 2003. 2003, no projeto de fim de curso, entrei no CERN como estudante e trabalhei no projeto de Grid Computing. Desde aí trabalhei em muitas áreas diferentes no CERN, já saltei de grupo muitas vezes. Neste momento trabalho em cloud, containers e machine learning, mais na parte de infraestrutura. Desde aí, estou no CERN desde 2003 com um pequeno período de sabático de 2 anos. Vou dar uma introdução ao CERN porque ajuda um bocadinho a entender porque é que temos estes recursos todos de computação. O CERN é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, foi fundada em 1954 e tem um objetivo principal, que é fazer ciência fundamental. Na realidade, isso significa construir experiências científicas grandes para responder a questões grandes sobre o universo, de que é feita 96% da matéria, o que é matéria escura, o que é energia escura, qual era o estado da matéria logo a seguir ao Big Bang, um estado que se chama quark gluon plasma, e porque é que não vemos antimatéria no universo? A teoria diz-nos que a mesma quantidade de matéria e antimatéria devia ter sido criada, mas na realidade só vemos matéria e continua a ser um mistério porque é que não vemos antimatéria. Para responder a estas perguntas, o CERN constrói experiências bastante grandes. A maior que temos neste momento é o Large Hadron Collider, LHC. É a maior experiência científica jamais construída e é um acelerador de partículas que tem 27 km de circunferência, que vemos aqui representado no mapa da região de Genebra. Neste acelerador de partículas, nós injetamos dois feixes de prótons, um no sentido dos ponteiros do relógio e o outro no sentido contrário, e aceleramos esses feixes muito próximo da velocidade da luz e aumentamos a energia dos feixes. E o objetivo é fazer os dois feixes colidir em pontos muito específicos, onde construímos umas experiências também bastante grandes, que se chamam ALICE, CMS, LHCb e Atlas. Estas são as experiências principais que temos hoje no CERN. Temos muitas outras, mas estas são as 4 principais do LHC. Para termos uma ideia da dimensão deste projeto, podemos ver o aeroporto de Genebra, na parte em baixo à direita, a pista do aeroporto, e podemos ver que o acelerador é bastante grande. O acelerador está a 100 metros de profundidade e os detectores também em cavernas a 100 metros de profundidade. Uma outra imagem com um mapa semelhante, vemos os Alpes europeus na parte de trás da imagem, e o Lago de Genebra. Mas também vemos que o acelerador, na realidade, nós dizemos sempre que o CERN está na Suíça e em Genebra, mas na realidade o acelerador, a maior parte dele está na parte francesa e passa a fronteira. Vemos aqui o picotado branco, na parte esquerda é a fronteira entre a Suíça e a França, e na realidade a maior parte do acelerador está na parte francesa. Esta é uma imagem do acelerador a 100 metros de profundidade. Vemos os magnetos que fazem os 27 km do acelerador. Dentro destes magnetos temos os feixes a percorrer o acelerador e para conseguir atingir estas energias temos que reduzir a temperatura dentro do acelerador a muito perto do zero absoluto, a 1.7 Kelvin, que nos permite aumentar a energia e ter os magnetos supercondutores que precisamos para atingir estas energias. Vemos também que para operar no acelerador podemos ir ao túnel e normalmente quem opera no acelerador tem a possibilidade de andar de bicicleta nesta parte direita do túnel. Também temos um robô que pode percorrer o túnel para fazer visualização em períodos em que ele está em funcionamento e em que não se pode ir ao túnel.
Nestes 4 pontos que eu mencionei antes, temos estas experiências bastante grandes. Esta é uma imagem de uma das maiores, que é o CMS. Chama-se CMS é Compact Muon Solenoid, mas na realidade não é muito compacto. O detector tem 14 toneladas. No centro da imagem vemos duas pessoas. Temos uma ideia da dimensão. A caverna onde este detector está também a 100 metros de profundidade e tem 40 por 40 metros. Está completamente preenchida pelo detector. Estes detectores no centro fazemos colidir os dois feixes e o resultado destas colisões é uma quantidade enorme de outras partículas que se vão formando e fazemos milhões de colisões por segundo. Na realidade, o detector funciona como uma máquina fotográfica gigante que tira 40 milhões de fotografias por segundo. Não é uma máquina fotográfica real, mas funciona como se fosse uma. O resultado destas colisões e destes 40 milhões de fotografias por segundo é uma quantidade enorme de dados. Cada um destes detectores gera cerca de 1 petabyte de dados por segundo, que não é algo que nós podemos armazenar. Então o que nós fazemos é temos uns filtros em hardware neste momento que reduzem esse 1 petabyte a 10 gigabytes por segundo, tendo em conta só os eventos que podem ser interessantes para a física e a análise. E esses 10 gigabytes por segundo por detector é algo que nós conseguimos armazenar e processar com a capacidade que temos hoje. Este é um exemplo de uma colisão. Depois de recolhermos todos estes dados, fazemos um reprocessamento dos dados, o que nos permite chegar a este tipo de visualizações. Na realidade, o que nós queremos é uma análise em enorme quantidade para termos para termos dados suficientes para podermos declarar uma descoberta, mas podemos também visualizar um único evento com uma imagem como esta. O resultado de tudo isto, normalmente, é um gráfico deste género, o que é sempre não muito espetacular se compararmos com outras organizações como a NASA ou mesmo a ESO, mas na realidade é isto que os físicos procuram. Só para dar uma explicação rápida deste gráfico, a parte azul são os dados simulados e que representam a física que nós já conhecemos no modelo standard. Os pontos pretos são os dados que nós vimos das colisões do acelerador nos detectores. E o que nós procuramos é uma zona nos gráficos em que os pontos pretos não correspondam com a parte azul, o que significa que temos física nova, física ainda não conhecida e uma descoberta. Isto foi o que aconteceu em 2012, com a descoberta do bóson de Higgs, e podemos ver neste gráfico a parte vermelha é a previsão do bóson de Higgs, e vemos os pontos pretos a corresponder com a previsão, o que nos permitiu declarar a descoberta do bóson e deu o Prémio Nobel depois em 2013. Temos outras experiências também. Algumas das mais importantes são a fábrica de antimatéria, que é mesmo abaixo do que é normalmente o meu gabinete, mas neste momento estamos todos em casa. E aqui tentamos criar antimatéria em quantidades pequenas, em que tentamos analisar em detalhe a antimatéria, tentar perceber melhor as propriedades da antimatéria. Outra experiência é o AMS, que é uma experiência que está... É um detector que está instalado na Estação Espacial Internacional e que foi lançada na última missão do Space Shuttle. E o centro de controle está aqui no CERN, mas o detector está muito lá acima. Alguns outros projetos que resultaram do CERN também, e é muito por causa deste ambiente de colaboração em que temos milhares de pessoas que trabalham juntas. Há décadas isto acontecia, e nos anos 80, devido a esta necessidade de descrever a informação e de partilhar informação, Tim Berners-Lee criou um protótipo do que seria depois a World Wide Web, em que definiu um formato standard para definir um documento, que é o HTML, e definiu um protocolo para partilhar estes documentos, que é o HTTP. E isto foi muito popular no CERN, mas foi muito popular fora do CERN, obviamente. E em 91 o CERN
deixou a tecnologia em domínio público e explodiu até o que nós vemos hoje. Aqui vemos o artigo inicial escrito pelo Tim Berners-Lee. Deixo uma curiosidade aqui também, que é a imagem do Next, do servidor inicial da web, em que o Tim Berners-Lee desenvolveu o primeiro servidor web, em que estava debaixo da mesa dele, no gabinete. E era um dos dois na altura, o outro estava no MIT. E vemos aqui um sticker que está um bocado apagado agora, mas se vierem visitar o Museu do CERN, ainda está lá o computador. E o sticker dizia que esta máquina é um servidor, não desliguem. E ele foi obrigado a pôr isto depois de várias vezes terem desligado o servidor para limpar ao fim do dia ou outras razões. E então ele decidiu pôr um sticker para mostrar a toda a gente que esta era uma máquina importante que não podia ser desligada. E resultou. Na realidade, desligando desligava-se metade da World Wide Web na altura. A evolução de tudo o que se passou nas últimas décadas, o CERN sempre teve muitos requisitos de computação e aqui vemos um bocado da história da computação no CERN. Na imagem em cima à esquerda vemos a época das mainframes, com os silos lá atrás, amarelos e azuis, em que um centro de cálculo, na realidade, era um sítio onde as pessoas trabalhavam dentro e podiam andar e tinham mesas. Depois houve uma transição para o que se chamava commodity hardware, que era em vez de ter estes mainframes, estes servidores grandes, ter muitos computadores pequenos, na altura já servidores Linux. E foi quando eu entrei no CERN, ainda consegui ver uma ou duas mainframes que existiam, da Cray, mas vi a transição já para servidores Linux e na altura eram literalmente servidores Linux desktops que nós punhamos em prateleiras, mas que eram muito pouco eficientes em termos de energia, de consumo de energia. E não durou muito esta fase. E hoje em dia o centro de computação parece mais com o que está aqui embaixo à direita. São os racks típicos com blades para os servidores e temos em acrílico. Em cada corredor tentamos optimizar a circulação do ar para optimizar todo o consumo de energia e de cooling. E hoje é muito mais assim que o centro de computação está. Uma das curiosidades do CERN, porque temos tantos requisitos de dados, é que nós ainda usamos muito bandas magnéticas. É uma das curiosidades quando temos visitantes no CERN, ficam muito surpreendidos de termos tantas bandas magnéticas. Na realidade, é uma tecnologia que nós conhecemos muito bem e que sabemos que funciona. E que temos bandas magnéticas que têm 30 anos e ainda funcionam e que são muito adaptadas ao use case que nós temos, que é de ter uma grande quantidade de dados em que só uma parte é que é utilizada na sua maioria. Normalmente os físicos só vão olhar para os dados do último ano ou dois. De vez em quando temos campanhas de reprocessamento em que temos que olhar para dados mais antigos. Mas na realidade os dados que nós necessitamos que estejam disponíveis de uma forma rápida é uma fração pequena do total dos dados. E então as bandas magnéticas são uma forma muito eficiente de armazenar centenas de petabytes de dados. É engraçado ver também, se tiverem a oportunidade de passar aqui na região e visitarem o CERN, podem ver os robôs em funcionamento. A cloud do CERN, esta é uma imagem da nossa cloud privada, com toda a evolução. Na introdução foi descrito que eu ajudei a criar este sistema de grid computing, uma equipa muito grande em que pusemos estes sistemas todos em funcionamento. A parte principal desta rede é a cloud do CERN. Esta cloud tem cerca de 300 mil cores hoje, com mais de 10 mil servidores de computação, mas com os servidores de armazenamento de dados temos mais de 20 mil máquinas físicas. Na maior parte dos serviços correm em máquinas virtuais, com cerca de 35 mil máquinas virtuais. Temos uma comunidade bastante grande de utilizadores na cloud, 3.500, 3.600, 4.000 projetos. E é uma cloud bastante grande. O que aconteceu em termos
tecnologia é que quando nós começamos a desenhar o sistema para processar os dados do LHC, foi antes de toda da cloud explodir e de todas estas companhias, empresas como a Facebook, a Amazon, terem requisitos muito grandes de computação. E na realidade nós desenvolvíamos muito internamente todo o software para a infraestrutura e houve uma transição grande em que pudemos começar a utilizar software que é desenvolvido por comunidades muito maiores, em alguns casos, com requisitos muito maiores do que os do CERN. Aqui estou a falar de um centro de computação com 300 mil cores. Se falarmos da Google, Facebook ou Amazon, a dimensão é muito, muito maior. Mas é uma transição grande em que podemos começar a partilhar, a colaborar mais com outras empresas em vez de termos que desenvolver tudo internamente. Foi uma transição muito importante para nós. A cloud do CERN funciona com o sistema OpenStack, que é também popular para outras clouds. Eu tenho um vídeo para mostrar aqui. Não sei se tenho que deixar de partilhar. Penso que não, experimente. Ou sim. Experimente ver. Porque acho que partilhou o ecrã, por isso devemos conseguir ver. Acho que ele parou aqui. Ok, vai ser partilhado agora pela equipe então. Está Neste a ser momento. partilhado? Está neste momento a ser partilhado. Ok. Eu não consigo ver em tamanho grande. Mas na realidade o que nós vemos aqui é este sistema grid de que eu falei antes, em que nós temos este centro de cálculo interno que tem 300 mil cores, mas nós precisamos de muito mais recursos e com este sistema grid conseguimos mais do que duplicar os recursos que temos disponíveis. Temos, se virmos aqui em qualquer altura, nesse sistema que nós desenvolvemos, temos mais de 400 mil trabalhos a correr ao mesmo tempo, de análise de dados, e temos quase 1 milhão de cores neste momento, mais de 800 mil, a aproximar muito rápido 1 milhão de cores disponíveis. Toda esta tecnologia demorou anos a ser desenvolvida e foi o projeto em que eu entrei no CERN inicialmente. E todos estes sites, estes centros que colaboram connosco, estão ligados com redes dedicadas de alto débito e que nos permitem duplicar a capacidade. Eu posso partilhar outra vez, mas não me está a aparecer Sim. aqui o botão. Ok. Suponho que agora já aparece. Perfeito, já vimos. Ok. E pronto. Em resumo, os números que estávamos a falar, temos no CERN temos desta experiência principal, geramos cerca de 70 petabytes de dados por ano, que é bastante grande, mesmo tendo em conta todas os novos use cases que vêm com a Google, com a Facebook, continua a ser bastantes dados. Temos quase meio exabyte de dados disponível aqui no CERN, 300 mil cores, mais de 15 mil nós físicos, 35 máquinas virtuais, o que parece bastante, mas o problema que temos atualmente é que o acelerador vai ter um upgrade muito grande lá, que vai estar pronto mais para o fim desta década, em que se chama High Luminosity LHC. High Luminosity só quer dizer que vai gerar mais dados. Na realidade, 10 vezes mais dados, o que quer dizer que vamos ter que ser capazes de armazenar e processar 700 petabytes por ano. Neste momento não é claro como é que conseguiremos fazer isso, então o que nós fazemos é tentar olhar tecnologias que nos permitam ter confiança que daqui a uns anos vamos conseguir gerir esta quantidade de dados e olhamos muito para machine learning, para substituir muito das partes da infraestrutura que temos hoje. E olhamos também para tecnologias que nos permitam explorar ainda mais recursos externos, em que já temos toda esta rede de computação que eu mostrei com a Grid, mas na realidade, se conseguirmos explorar de uma forma fácil as clouds públicas e clouds externas, mesmo clouds privadas, também é algo que vamos tentar fazer o mais possível. Para gerir tudo isto, a cloud do CERN hoje
A palavra principal é automação, é o que eu ponho aqui com ponto de exclamação. Quando temos 10 servidores, é possível considerar que podemos gerir à mão. Algumas dezenas, talvez, centenas, começa a ser difícil. Quando temos milhares ou dezenas de milhares de servidores, é literalmente impossível gerir a infraestrutura sem ter uma boa automação. A cloud atual, nós usamos um sistema chamado Puppet para gerir a configuração e o deployment dos sistemas. Não só a parte física, mas também a parte virtual. A gestão da cloud, eu falei antes, é OpenStack. E depois temos workflows para tudo que seja tarefa que seja necessária, como fazer onboarding de novos utilizadores, criação de projetos, atualizar cotas, capabilities. E a outra parte importante de tudo isto é que se tivermos 300 mil cores, mas eles não forem utilizados de forma eficiente, também não é algo que seja que nós podemos aceitar. Então o que nós fazemos é overcommit muito violento, tanto quanto possível. Usamos preemptables, que é a possibilidade de lançar, de encher a cloud com novos recursos que podem ser destruídos a qualquer altura se houver um serviço que precise desses recursos, entretanto, e backfill. A transição que está a acontecer nos últimos 3, 4 anos, eu diria, muita da cloud do CERN está a passar destes sistemas em que está adaptado a máquinas físicas ou virtuais para sistemas em que tudo funciona em containers e clusters de containers. E essa transição é muito graças a um sistema que se chama Kubernetes, que se tornou neste momento a língua franca da cloud. Qualquer cloud pública das principais oferece Kubernetes as a Service, e é algo que nós também temos internamente. Migramos muitos dos nossos workloads para clusters Kubernetes já, e começamos a explorar as clouds públicas também tendo em conta que quando nos oferecem uma API Kubernetes, podemos pegar nos workloads que estamos a funcionar, ou nos serviços que estamos a funcionar internamente e fazer deploy numa cloud externa. Esta é a promessa, com alguns detalhes, mas na realidade não está muito longe de ser verdade. E eu ponho aqui alguns exemplos de clouds que oferecem Kubernetes, AWS, Google Cloud, Azure, Oracle e depois muitos produtos para fazer deploy do Kubernetes também internamente. A API do Kubernetes tem esta vantagem que nos permite definir workload em termos de computação, armazenamento e networking. E esta forma declarativa de definir o workload dá ao sistema muita capacidade de mover os workloads entre clusters diferentes ou dentro do mesmo cluster, sem ter que um operador do sistema atuar. E toda esta automação extra é algo que nós esperamos nos vai permitir passar de um sistema que é capaz de processar 70 petabytes por ano para 700 petabytes por ano, sem ter que aumentar os recursos e principalmente os recursos humanos que mantêm toda a infraestrutura. Eu ponho alguns projetos também que estão relacionados com este ecossistema de Kubernetes, que também é importante. E para dar um exemplo de como tudo isto funciona, na forma como nós tentamos fazer as coisas, o principal é ter um sítio único onde definimos toda a infraestrutura e os workloads e onde fazemos os updates desses workloads. E o que nós fazemos é usamos um Git para ter toda a definição do sistema e ter version control também. E já fazíamos isso com o Puppet e fazemos isso também com o Kubernetes. Então, inicialmente eu ia fazer uma demo live, mas com alguns problemas de sistema, acabei por fazer um vídeo hoje de manhã. Mas vou fazer o segundo vídeo com o vídeo da demo. Puderem pôr. Ok. Está. Exato. Okay. Está agora a ser partilhado o vídeo. Ok. Esta demo que vai fazer é, vamos criar um novo cluster, que já está criado, e neste momento eu vou adicionar o cluster ao sistema do CERN, ao sistema que nós usamos dentro do CERN, e o cluster chama-se Demo Semana Informática. E ao fazer git push, eu estou a adicionar o cluster ao sistema. E este sistema que gera todo o deployment, vou fazer synchronization, ele vai detectar um novo cluster e adicionou. E se formos ver aos detalhes, podemos ver que automaticamente
todo o sistema vai começar a fazer deploy. Neste caso, o cluster está a correr nos Estados Unidos, na Google Cloud, no US Central. Acho que é este cluster que eu criei no US Central, mas temos vários clusters dentro do mesmo sistema. Aqui é uma visualização do cluster que corre dentro do CERN, e neste sistema atual, no deployment atual, tem cerca de 6, 7 clusters em 2 ou 3 nos Estados Unidos, alguns a correr na Google Cloud, alguns a correr na Azure, outros a correr no CERN, na Amazon, e toda esta possibilidade de explorar recursos, estejam eles onde estiverem, é o que nos permite ter alguma confiança de que vamos conseguir processar mais dados. E eu pus ali agora a escolher os vários clusters e temos a monitoring do CERN, e em um espaço de segundos, quase 1 minuto, nem isso, fizemos o deploy de toda a infraestrutura num cluster que está correndo nos Estados Unidos e que está agora integrado com os recursos do CERN. Esta é a forma que nós tentamos operar, e que quando toda esta revolução de containers nos permite olhar para... Acho que está ok. Conseguem ver? A partilha, sim. Ok. Toda esta revolução que está a acontecer um pouco com containers, Kubernetes, é o que nos dá a esperança de ter esta possibilidade de integrar recursos, estejam onde eles estiverem, com a capacidade que temos no CERN. Para termos uma ideia do que acaba de acontecer aqui, que para quem não teve experiência nesta área de há 20 ou 30 anos, se calhar não é muito impressionante, mas fazer o mesmo na grid do CERN, criar um site e integrá-lo no CERN, estávamos a falar não de dias nem de semanas, provavelmente 2 ou 3 meses para conseguir pôr tudo a funcionar. Tendo estas APIs bem definidas e esta possibilidade de usar estas APIs com clouds externas, permite-nos fazer deploy de clusters novos, integrá-los nos nossos sistemas internos no espaço de minutos, que é impressionante, principalmente para mim que trabalhei nesta área nos últimos 20 anos, acaba por ser uma diferença brutal. E acho que é tudo que eu tenho para hoje. Eu vou deixar um último slide com os meus contactos. Se tiverem alguma pergunta ou quiserem mais esclarecimento, podem me contactar. Deixo também alguns links. Um é Careers at CERN, se quiserem espreitar. Temos possibilidade de fazer estágios de fim de curso como estudante, ou de entrar depois do final do curso. E se vierem, depois de toda esta situação passar, esperamos para o ano, se vierem à região, o CERN organiza visitas diárias e tem a possibilidade no próximo ano, porque o acelerador está parado, tem a possibilidade de ir a visitar o acelerador de detectores a 100 metros de profundidade, ou visitar o centro de computação, e eu terei muito prazer em fazer-vos uma visita. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela apresentação, e aproveitar então para abrir a sessão de perguntas e respostas, se alguém tiver. Temos cerca de possibilidade para 1, 2 no máximo, tendo em conta o nosso tempo. Temos aqui uma, que é: como funcionam as tecnologias de containers com linguagens como Fortran, que devem ser muito usadas? Essa é uma excelente pergunta, porque um dos tópicos principais em que os containers estão a fazer uma revolução não é só na parte de infraestrutura, é no que nós chamamos a capacidade de reproduzir análises antigas. E o que o ano passado, em maio, eu fiz uma demo com os colegas da experiência Atlas, em que pegamos numa análise de dados que foi desenvolvida entre 2000 e 2010 e que foi a origem da descoberta do bóson de Higgs, e pegamos nessa análise, que tinha código muito antigo, muito em Fortran, muito em C++, e pegamos dentro de um container, e o facto de termos um container quer dizer que essa é uma unidade de deployment e podemos correr qualquer sistema lá dentro, em teoria. Vai correr num kernel novo,
mas o código pode estar a usar bibliotecas muito antigas, sem ter que mudar a infraestrutura física. Essa é uma evolução enorme e fizemos uma demo em que pegamos nesse código, pusemos num container e corremos numa cloud usando 25 mil cores e conseguimos refazer a análise de dados que deu origem ao Higgs, que na altura demorou quase um dia. Conseguimos fazer em cerca de 5 minutos pela capacidade de fazer scalability horizontal e de fazer um processamento muito mais intenso. Mas a capacidade de containers, de pegar num sistema operativo antigo, em bibliotecas antigas, pôr tudo dentro de um container e utilizar isso como uma unidade de deployment, é uma das vantagens muito grandes. Obrigado, Ricardo. Temos aqui mais uma do Eduardo Brito. Obrigado, Eduardo Brito, que é: quais são as imagens dos containers mais usadas? Se calhar assim mais por alto e estatisticamente as mais relevantes, digo eu. Sim. Eu acho que depende muito do use case. Para serviços, depende. Se forem serviços, alguns serviços na área de containers, a linguagem de programação Go é bastante popular e o Go permite fazer um compile estático em que o binário tem todas as dependências dentro. E aí a imagem que é usada é o que se chama Scratch, que basicamente não tem nada, só tem o binário lá dentro. Esse é o ideal, porque nos permite, por exemplo, se tivermos um cluster com 100 nós, mas queremos usar autoscaling para poder ir para 1000 nós, 2000 nós, 10.000 nós muito rápido, a capacidade de ter imagens o mais pequeno possíveis é bastante importante. Então, se pudermos ter esses binários únicos, é o ideal. Eu diria que para serviços, pelo menos da parte em que eu uso mais, eu diria que as imagens Ubuntu talvez sejam as mais populares. A certa altura houve uma distribuição chamada Alpine, que foi bastante popular, mas que começa a ser menos utilizada, eu diria. Pelo menos na minha experiência pessoal, para serviço Ubuntu. Para a parte de análise, depende muito. Se for Machine Learning, a base será TensorFlow, que tem o Ubuntu como base, na maior parte dos casos. PyTorch também tem o Ubuntu como base, na maior parte dos casos. Muito obrigado, Ricardo. Penso que não temos mais perguntas, ou pelo menos não puseram mais, e também temos que ficar por aqui, uma questão de tempo. Mais uma vez, obrigado pela palestra. Acredito que foi muito elucidativa para todos nós, visto que estamos a tratar com uma infraestrutura enorme e que a sua gestão por si só tem muitos desafios, já para não falar do próprio conteúdo com que trabalham, que deve ser ainda mais desafiante e com as suas exigências, digamos, diárias. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Okay. Obrigado. E volte sempre, que é sempre Até bom breve. voltar a ver caras A casa. que já tiveram cá na casa, exatamente. Muito obrigado. Tá, obrigado.